Vamos falar de escola, de aprendizado. Você percebeu que o seu filho está com muita dificuldade na escola? Percebe que ele está apático para fazer a tarefa, não tem interesse, as notas estão baixas. Como é que você pode ajudar? Muitas mães que têm contato comigo aqui no nosso WhatsApp, o 99897.000, me pediram: Mônica, dá para você conversar a respeito disso? Claro! Por isso a gente convidou a psicopedagoga Vanessa Moura, que está aqui com a gente. E você pode fazer a sua pergunta. A gente está aí na reta, digamos, segundo semestre, é reta final, né? Exatamente. Vanessa, obrigada por ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Então, são mais ou menos esses sinais que a criança dá? Fica apática, não tem muito interesse, a nota cai. Ela tem alguma dificuldade ali. Esses sinais, eles sempre dizem alguma coisa, né, Vanessa? Às vezes não necessariamente é a rotina escolar. Então, assim, é sempre importante olhar um universo de possibilidades. Eu acho que a criança, quando ela não está indo bem na escola, não é simplesmente só pela escola. Pode ser realmente que ela tenha algo, né, alguma dificuldade de aprendizagem, mas pode ser algo também do ponto de vista afetivo, do ponto de vista social, né? Então, uma série de possibilidades ali que podem interferir nesse rendimento escolar. As notas baixas, né, quando a mãe e o pai percebem ali que as notas estão baixas, qual que é o recurso? O que fazer? Como dizer: olha, sua nota está baixa, né, não foi legal, vamos melhorar. Qual que é o caminho para poder ajudar? Eu acho que o ideal é sempre a gente trabalhar preventivamente, né? Mas nós estamos falando agora do segundo semestre. Esse segundo semestre. Assim, é a hora de tentar salvar o que é possível ser salvo, né? Eu acredito muito que, assim, na importância da família, né, o pai, a mãe, né, o cuidador dessa criança, que acompanhe diariamente essa rotina para tentar perceber esses elementos que interferem nesse rendimento escolar. Né? Então, assim, se há algo que é na escola, se há algo do ponto de vista de socialização com os colegas, se de repente há uma dificuldade de compreensão por alguma questão cognitiva mesmo, ou se essa criança realmente está precisando de um apoio, né, de que esse cuidador sente com ela, estude, se intere mais sobre a rotina escolar dessa criança. Né? Porque aí a gente consegue estabelecer algumas formas de tentar auxiliar né, nesse processo. No caso, por exemplo, essa disciplina é muito interessante até para que a criança tome gosto pelo estudar, ou seja, a rotina de sentar, olha, às 5 horas a gente vai sentar, arrumar aquela mesa para a criança estudar, é uma estratégia para que ela trabalhe essa dificuldade e melhore seu rendimento? Sim, com certeza. Rotina, um ambiente adequado, essa criança ou adolescente, ele ter disponível, né, materiais que auxiliem. Em contrapartida, tirar outros que tirem foco, então estabelecer combinados muito claros. O celular é um que hoje, né, concorre muito com a questão do estudo e dessa organização do estudo, então estabelecer combinados. E a questão da produtividade do estudo, ela não está vinculada ao número de horas exaustivas que você estuda ao longo do dia, mas a qualidade desse estudo. Né? Essa é a grande diferença. A qualidade desse estudo, ou seja, não é ficar 3 horas ali, mas a qualidade. Como que a mãe pode entender isso, Vanessa? Eu acho que conhecendo muito bem também o perfil do seu filho. Né? Porque, assim, tem crianças que às vezes são crianças um pouco mais agitadas ou que têm alguma dificuldade de concentração. Não adianta eu querer colocar horas a fio, ou colocar 3 horas, né, durante o período da tarde para essa criança ou esse adolescente estudar. Eu não tenho certeza dessa produtividade, né, do que está ficando realmente para essa criança. Agora, se eu conheço o perfil do meu filho, eu sei que eventualmente ele se cansa muito rápido, eu vou intercalando esses períodos, né, e passando orientações claras também. O que acontece muitas vezes hoje é que a gente também não tem tanto tempo de estar ali acompanhando. E isso se torna muito mais difícil. Né? Então, é a grande dificuldade hoje das famílias de realmente saber se enquanto o filho está em casa e eu estou no trabalho, se ele de fato está estudando. Quando procurar uma ajuda, digamos assim, por exemplo, aula de reforço. O menino não está indo muito bem em matemática, não está indo bem em português, né? E está comprometendo bastante. Uma aula de reforço, um outro profissional extra-escola pode ajudar? Ah, com certeza. Pode, né? Eu acredito que, assim, tem situações em que a escola, como ela lidar com um volume muito maior, ela não vai conseguir sempre atingir todas as necessidades pontuais. É óbvio que quanto mais a escola conseguir
se adaptar e, né, lançar a mão de estratégias que consiga com que todos aprendam, melhor ainda. Mas quando isso não é possível, a família também precisa estar atenta a isso. Né? E de que maneira? Eu acho que também trabalhando de uma forma preventiva. Quanto mais você está imersa ali no universo do seu filho, entendendo o que acontece diariamente, né? Muitas mães às vezes se queixam, Vanessa, mas eu pergunto para o meu filho como foi a escola, ele sempre me diz, foi boa. Do mesmo jeito, foi boa, tá tudo bem, né? A mesma coisa. Eu acho que mudar essas perguntas também, né? O que você teve hoje? Aula de quê? Nossa, geografia, o que você aprendeu? E quanto mais você conversa sobre isso, mais você tem pistas para saber quais os caminhos. Então, eu vou saber nesse momento se eu preciso de um professor, se é de reforço, se eu preciso de uma psicopedagoga para, às vezes, auxiliar nas questões de habilidades mesmo, de estudo, de estratégias de estudo, né? Ou se eu mesma, como mãe, consigo dar conta dessa necessidade. Estão chegando perguntas para você, e eu até achei interessante uma que eu li rapidamente, a nossa amiga Daniela, lá do bairro Guanabara de Uberaba. Dani, um beijo. Saindo um pouco do assunto, mas eu acho que não sai, não. Você sabe por quê? Ela disse o seguinte, olha, Mônica, aqui, pelo mau rendimento, meu filho esconde provas, bilhetes, o que ela pode fazer? Não contou aqui a idade. Nesse caso, deve ser um pouquinho maior para já fazer, né? Isso, né? Mas nesse caso, entra muito a questão do medo. Né? E eu tenho tentado muito trabalhar com as famílias, né, que estão comigo, essa questão do medo. Então, quando a gente não consegue estabelecer uma relação de transparência com os nossos filhos, o medo ele vai aparecer. E aí, como eu não sei qual é a reação da minha mãe e do meu pai, quando souberem que eu tirei uma nota baixa, eu prefiro esconder, porque essa reação ela pode não ser muito agradável. Então, a gente também, enquanto cuidadores, né, enquanto pais, mães, uma referência para essa criança, para esse adolescente, a gente precisa ter muito cuidado com a forma como a gente se posiciona também. Não que a gente não tenha o direito de se assustar, né? Lógico que nós somos humanos, a gente vai se assustar e vai se aborrecer com algumas coisas. Mas eu acho que verbalizar isso de uma forma transparente. Tudo bem, você tirou uma nota baixa, não é o legal, não era o que nós esperávamos, mas o que a gente pode fazer de agora para frente? Conversar, né? Porque a atitude sempre muito punitiva, ela faz com que o filho esconda. Vou fazer uma pausa com a Vanessa, que chegaram outras perguntas aqui, das mães realmente querendo saber como podem ajudar os seus filhos aí nessa questão da aprendizagem na escola e em casa. Pode ser? Sim. Ó, a gente vai falar de secura de tempo, tem água ali para Vanessa para poder se hidratar, para não perder a voz igual eu perdi semana passada. Nós estamos conversando hoje sobre a dificuldade, né, que os seus filhos têm às vezes para aprender. É uma falta de interesse, são notas baixas. E como é que você pode ajudá-lo? Comigo a psicopedagoga Vanessa Moura, está aqui acompanhando o Manhã Total. Antes de eu voltar com as minhas perguntas, deixa eu trazer a turma que está participando. Olha, a Kelly de Araguari. Mônica, meu neto tem 10 anos e ainda não sabe ler. Já fiz de tudo, não sei mais o que fazer. 10 anos, Kelly, não sabe ler. Realmente é preocupante. Pode ser algum problema? Pode ser realmente que ele tenha algum transtorno de aprendizagem, né? Mas isso é importante também que ela procure a escola e um profissional habilitado para fazer uma avaliação do que pode estar acontecendo com ele. E é muito ruim quando isso acontece, porque possivelmente ele vê que os outros colegas vão conseguindo e ele não. Né? Isso mexe muito também com a autoestima. Porque há distúrbios que podem levar a essa dificuldade, né? Distúrbios de aprendizagem. Sim, eles podem levar, mas que se bem auxiliados, né? Eles conseguem vencer esses desafios. Mônica, meu filho é muito inteligente, mas ele é muito agressivo. O que eu faço? Pelo visto, deve estar dando algum problema também nessa questão de aprendizagem. É a Josi, lá de Belém do Pará. Toda agressividade, ela traz algo por trás disso, né? Ninguém é agressivo simplesmente porque nasceu assim. Né? E é bom, então, ela investigar também quais os motivos dessa agressividade, o que tem por trás disso. Será que ele tem sofrido com algo que tem incomodado? Porque a agressão, ela é uma forma de comunicação que essa criança encontrou, né, para se comunicar. E não quer dizer necessariamente que é contra a mãe ou contra qualquer pessoa que se relacione com ele. Mas algo existe por trás e que precisa também ser investigado. Ele pode estar sofrendo por alguma coisa, ele pode estar sofrendo bullying, ele pode estar
chateado com algo que vem acontecendo de forma recorrente, ou por dificuldades que ele tem e não consiga verbalizar isso. Então tem que investigar. Né? Exatamente. Meu filho tem 12 anos, tem dificuldade de interagir na escola, com os professores, ele não tem amigos. Antes isso não prejudicava, mas estou percebendo que agora o rendimento dele também está caindo e ele não está tendo tanto interesse para ir à escola. Já conversei com ele, com os professores, como é que eu posso ajudar? É a pergunta de uma mãe que também participa. A dificuldade de socialização, ela pode ser porque a criança é introspectiva mesmo e às vezes ela, ao longo da vida, ela não gosta, então ela se reserva, ou por alguns episódios de timidez. E aí isso se agrava nessa idade dos 12 anos porque ele está entrando na adolescência. E é onde o fator social ele tem um peso muito grande, né? O adolescente ele vai desenvolvendo a sua individualidade, a sua autonomia, né? A sua própria identidade, enquanto sujeito agora, né, separado da família e dos pais, através dessa socialização, desse movimento social. Então, quando esse adolescente ele tem dificuldade de socializar, realmente pode se tornar um problema. E aí tem algumas pistas, né? Qual é a dificuldade de socializar? Será que ele sofre essa rejeição do grupo dele? Ou é ele realmente que não consegue se inserir nesse grupo? É importante procurar a escola para entender como que ele tem funcionado, né? Como que está essa questão da socialização dele dentro da escola. Se ele se aproxima, se ele também se esforça para isso acontecer, ou se realmente ele se esforça e ele não tem sido aceito pelo grupo, né? Identificar esses fatores e dar todo o suporte para esse adolescente. Eu me preocupo muito com os adolescentes que têm dificuldade de socialização, porque a gente sabe que isso pode desenvolver uma série de outras questões que depois isso traz um prejuízo muito maior para ele e para a família. Tem que pegar no começo ali, exatamente, uma observação constante, não é? E também não adianta a gente querer que filho tenha um monte de amigos, não. Eu acho que não é por aí. Se ele tiver uma ou duas pessoas que ele se relacione muito bem, né? Agora, se está trazendo prejuízo já no rendimento escolar, é porque possivelmente isso está incomodando. Muito bom. Mônica, meu filho tem 14 anos, sempre foi muito bem na escola, mas esse ano ele não consegue entender português e está com muita birra da professora, porque ela só manda copiar e responder as questões do livro, fica nervoso, chega a chorar na hora de fazer a tarefa. Como é que ela pode ajudar? Nossa, é difícil, hein? Eu acho que assim, a gente não pode ficar tentando achar culpados em tudo, né? Porque eu acho que tanto a escola quanto a professora, essa família, esse adolescente, cada um está tentando fazer o seu melhor e fazer a sua parte ali nesse processo. Só que a escola, ela precisa dar um pouco mais de escuta para esses alunos, para essas crianças e esses adolescentes. Porque a gente não consegue mais, diante de tudo que a gente tem disponível no mundo, trabalhar com o mesmo modelo de escola e com as mesmas metodologias de sempre. Eu acho que perguntas e respostas, leituras de textos, cópias, têm a sua função dentro da escola. Mas isso ser muito recorrente, os adolescentes eles ficam entediados, eles perdem realmente o prazer pela escola. Né? Eu digo que hoje o grande prazer do adolescente é o fator social dentro da escola. Então, se a gente quiser também atribuir que ele tenha a mesma vontade de ir para a escola pelo professor, pela aula, né, pelas atividades que vão acontecer, a gente precisa repensar um pouco esses modelos. Né? Agora, em relação a ele não gostar muito da língua portuguesa, a gente não vai gostar de tudo nessa vida. Né? Mas ele precisa, pelo menos, perceber que ela tem a sua função na vida dele, afinal de contas é a nossa língua, né? Então, ele precisa entender essa função, mas ela pode ser prazerosa, não precisa ser tão sofrida desse jeito. Nossa, e o português é tão lindo, né? Eu, pelo menos, gosto demais. Mônica, lá de Monte Carmelo, Vanessa, uma amiga nossa participando. Meu neto foi expulso da escola, ele tem 13 anos, vai ficar sem estudar. É a Abadia que está preocupada com o neto dela, mas ela não contou porque que foi expulso, mas deve ter alguma questão da socialização, algo não é? Aconteceu aí por trás. Mas eu acho que o ideal é ela procurar uma outra instituição, né? Provavelmente aconteceu algo grave, né? Que ele não tenha condições de permanecer nessa instituição, escola. Mas ela pode procurar para uma outra escola. Eu acho que o ideal é que ele não perca esse ano escolar, né? Até porque o fato de ter que sair de uma escola, isso já mexe com a autoestima dele. Então, quer dizer, eu vou deixar ele fora, né, excluído desse processo. E outros, né, jovens, outros amigos estão lá.
Mônica, meu filho de quase 8 anos não consegue se concentrar. Comecei a estudar em casa com ele, só que não melhorou em nada. Ele passa a tarde todo sentado à mesa para copiar um texto de 5 linhas e não consegue fazer nem 2. A professora me disse que ele está atrasado em comparação com a turma. Quais atividades posso trazer para que ele melhore isso? É também uma outra mãe, infelizmente, não se identificou. A gente não consegue dizer assim, só pelo relato, o que de fato está acontecendo com ele. Mas nesse caso específico, eu acho que uma avaliação seria interessante para entender realmente se ele tem alguma questão em relação a essa dificuldade de concentração dele, se há um déficit mesmo de atenção ou não. Né? Ou se realmente ele não sente prazer no que ele está fazendo, se ele fica entediado quando ele vai sentar para estudar. E aí seria lançar mão de estratégias que realmente chamem a atenção dele. Agora, acho que uma investigação caberia, né? Uma avaliação. A Kênia do Jardim Patrícia. Mônica, meu filho tem TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, TOD. Você me explica o que é. Ele tem feito terapia, tem dias que ele vai bem, mas já tem dias que não quer obedecer nada na escola, não copia, não fica na sala. É muito difícil. Ele tem muitos altos e baixos, não tem amiguinhos. Rendimento escolar baixo. Ele tem 8 anos, quer dizer, ele já está num processo aí e pode melhorar. O que é esse TOD? O TOD é o transtorno opositor desafiador. Então, realmente, ele traz uma dificuldade de relacionamento. Né? São crianças, adolescentes e às vezes até adultos que vão para o confronto o tempo todo, né? E aliado a isso ele traz o TDAH. Eu acho que é importante primeiro a gente tentar não dar só foco nisso, né? Porque há uma tendência hoje também das pessoas colocarem esse rótulo, né? Porque é mais fácil a gente lidar com tudo aquilo que é rotulado, né? Se torna mais conhecido. Mas eu acho que é buscar estratégias e ele realmente precisa de um acompanhamento, né? Toda criança, todo adolescente que traz algum tipo de déficit ou de transtorno, que seja diagnosticado mesmo, detectado, ele precisa de alguém, pelo menos num primeiro momento, tanto que auxilie essa criança e também que dê um suporte, uma orientação para a família, né? De quais as melhores estratégias. Então, porque é possível trabalhar, mesmo tendo todas essas dificuldades que ele tem, é possível que ele tenha um rendimento escolar satisfatório. Tá? É interessante essa questão aqui, né, que as mães estão trazendo, as avós estão trazendo, que é a falta de interesse, o menino não tem muita paciência, né? Tem uma outra história aqui de 11 anos, o filho dessa nossa amiga, né, não gosta de fazer tarefa em casa, fica nervoso e fala que vai matar os professores. O que ela deve fazer? Eu vi um susto, porque às vezes eu não consigo ler aqui. É lógico que ele vai falar, porque é o que ele está sentindo, assim, né? Não quer dizer que ele vai fazer, mas é interessante também que você trouxe, são várias questões nessa idade entre 12 e 11 anos, né? Ou seja, essa transição da infância realmente para a adolescência. E aí a gente pode questionar um pouquinho tanto a nossa dificuldade enquanto adultos de dar suporte nessa faixa etária, porque é uma faixa etária que nos desafia muito, então é onde diminui a paciência do pai, da mãe, da avó também de conseguir acompanhar. Talvez também dos professores, porque eles já desafiam mais o professor, né? Eles já têm essa capacidade de argumentação maior, então quando eles não estão gostando ou não querem participar, eles já verbalizam isso, não é como a criança que a gente consegue, né, envolver e seduzir de uma forma um pouco mais tranquila. Então todas essas dificuldades, elas acabam acentuando um pouquinho mais nessa entrada, nessa pré-adolescência, né? Nessa entrada da adolescência. Porque traz outras questões que não são só as questões da escola. Da escola, tem muito mais. Aliás, é um bom tema para a gente trazer, viu? Eu acho que a adolescência, sim. E eu tenho percebido a dificuldade dos adultos, das famílias, de lidar com essa chegada da adolescência. Vamos falar sobre isso depois. Nosso tempo está terminando, eu vou trazer mais uma pergunta aqui para a Vanessa. A filha dessa nossa amiga tem 13 anos, amava português, mas detesta a professora. Já foi na escola várias vezes, já conversou com o diretor, com a pedagoga, com a professora. O fato dela não dar oportunidade para eles perguntarem atrapalha muito. Podem me ajudar? Só no português que as notas estão ruins. Eu acho assim que a gente vive um momento agora que é muito diferente do momento, eu acho que de qualquer outro momento, ou qualquer outra geração para trás, né? A entrada da tecnologia, né, do acesso à informação muito rápida, trouxe uma necessidade de comunicação diferente, né? Das crianças, dos adolescentes, de quem está hoje dentro da escola. E
a gente precisa começar desde a formação lá na universidade, de repensar essas questões dessas metodologias, né? E também desse público que está chegando para a escola. Eles têm uma necessidade de falar, eles querem ser ouvidos e nós temos uma dificuldade de escutar. Né? Então nós temos que voltar lá no Rubem Alves, né? Falar de escutatória, porque a gente ainda não aprendeu. Nossa, que papo bom, conversa boa com a Vanessa Moura aqui, a sua participação. Já vou convidá-la para voltar outra vez para a gente falar principalmente dessa questão da adolescência. Sim, pode ser, claro, acho que é importante, claro. Né? E muitas das nossas amigas e amigos acompanhando que têm seus filhos nessa fase. Vanessa, muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Prazer te receber aqui, boa semana, tá? Obrigada. Essa é a Vanessa Moura, psicopedagoga com a gente, que vai voltar logo. Muito obrigada a você também, que sempre participa conosco, tá bom?